Então, nós, na aula passada, fazendo aqui um pequeno recap daquilo que estivemos a ver, estivemos a olhar para uma forma de representarmos informação numa base de dados. Aliás, antes disso tudo, vimos o que era uma base de dados. Era uma estrutura que nós tínhamos estruturada para armazenar os dados, para ler dados que tenham sido lá armazenados, assim como relacionarmos essa informação. Depois, criámos aqui um negócio virtual na medida em que, tínhamos uma florista em que precisávamos de fazer, guardar os nossos clientes e depois quisemos guardar as nossas vendas e o que é que tínhamos vendido e o que é que não tínhamos vendido e em cada venda o que é que tínhamos, etc, etc. E vimos que se nós estivéssemos a trabalhar no Excel, rapidamente poderíamos estar ali a criar cenários onde a informação estaria pouco relacionada, inconsistente e tudo mais. Vimos então que a resposta a esses problemas passaria em muitos casos pela criação de uma base de dados relacional. Esta base de dados tem então a capacidade de nos relacionar esses mesmos dados e também fazer com que esses dados sejam confiáveis, estejam com uma consistência na informação que consultamos através de vários mecanismos. Mas, em suma, a base de dados serve para nós guardarmos informação, lermos informação, relacionarmos informação e termos a garantia que essa informação é confiável e está bem estruturada, sem grandes problemas. Pelo menos by design, o que não quer dizer que uma situação desse género não possa ocorrer também, mas aí já estamos a falar de uma, se calhar, má utilização da ferramenta e não de um handicap da ferramenta by design, tá bem? Pronto. Entretanto, depois, ao fazermos isso, percebemos que tínhamos apurado aqui várias entidades diferentes, nomeadamente tínhamos uma entidade de clientes, vimos então a entidade venda também, vimos a entidade produto e vimos também esta venda-produto, que seria uma tabela de relação, ou neste caso aqui uma tabela intermédia entre a venda e o produto. Vimos também relações de 1 para 1, 1 para N e N para N. 1 para 1, nomeadamente, um cliente ID tem apenas um contacto, portanto, quando temos uma relação de 1 para 1, essas informações devem estar na mesma tabela e isso acontece neste caso, na tabela do cliente. Vimos também que cada entidade, em suma, vai sempre corresponder a uma tabela numa base de dados. E então vimos as próximas relações que eu vou falar, nomeadamente a 1 para N, nomeadamente um cliente pode ter N vendas, uma venda só tem um cliente. Percebemos que quando estamos perante uma situação deste género, uma relação de 1 para N, para resolver e normalizar a base de dados, devemos criar uma foreign key do lado do N, nomeadamente na venda. Portanto, temos um cliente ID foreign key. Vimos também as relações de N para N, nomeadamente entre o produto e a venda, porque um produto estará presente em mais do que uma venda. Produto no sentido abstrato, não é um produto em concreto, não é aquela rosa ou aquela margarida, mas o produto de forma abstrata, assim como uma venda pode conter mais do que um produto, porque as pessoas, lá está, o cliente chega e compra se calhar uma rosa e uma margarida, ou um vaso, ou o que tiver que ser. Portanto, vimos que quando isso acontece, devemos criar uma tabela intermédia para resolver essa relação de N para N, criando depois duas relações de 1 para N. Ou seja, vamos ter um produto com N vendas produto associadas, ou uma venda com N venda produto associada. Portanto, desconstruímos a N para N em duas de 1 para N. Isto serve então para nós configurarmos aqui as relações, nomeadamente termos a possibilidade de registar para uma venda ID mais do que um produto e termos um produto com mais do que uma venda ID. Vemos também
que este conceito de chave acaba por ser uma chave composta, portanto, uma primary key composta por duas foreign keys, podiam ser duas, podiam ser mais, conforme a chave funcional que nós precisarmos, mas que isto não significa que temos duas primary keys, temos apenas o conjunto das duas para estabelecer uma primary key propriamente dita. Tá bem? Vimos também que nas tabelas nós não podemos ter primary keys repetidas. Vimos também que não é possível repetir primary keys utilizadas anteriormente, portanto não podemos ter o 3 da Dália, termos um 4 de uma outra flor qualquer e depois apagamos o 4 e voltamos a adicionar no registro, vai ser o 5, nunca reutilizamos o 4, por vários motivos, nomeadamente motivos de consistência dos dados e porque é muito mais simples nós irmos sempre incrementando do que estar à procura de espaços vazios. Tá bem? Pronto. Depois, o que é que nós vamos ver hoje? À semelhança daquilo que nós fizemos com a UFCD, da algoritmia, logo a nossa primeira UFCD, nós identificámos ali uma necessidade de transmissão de um determinado conceito. Ou seja, nós, quando desenvolvemos um algoritmo, se eu quiser mostrar o meu algoritmo a um amigo que só fala japonês, é um bocadinho difícil porque eu não falo japonês, não é? Mas eu preciso ter aqui alguma forma de representação comum de modo a que eu consiga mostrar isto ao meu amigo japonês e ele perceba perfeitamente aquilo que eu quero dizer com a ideia que eu quero transmitir com aquele algoritmo. Portanto, a isso nós chamávamos de fluxograma, portanto era uma representação gráfica de um determinado algoritmo, nomeadamente os passos, aquela coisa toda, as alocações de memória, etc, etc, etc. Pronto. E permitia, lá está, que desde que as pessoas conhecessem os símbolos associados àquele fluxograma, e isso acaba por ser uma linguagem comum, qualquer pessoa conseguia entender aquele algoritmo, ou pelo menos lê-lo. Podia depois ter ali mais dificuldade ou menos dificuldade a digerir o algoritmo, conforme se ele é mais ou menos complexo. Isso é perfeitamente normal. Como devem imaginar, uma estrutura de base de dados também precisa de ser comunicada a outras pessoas. E tenho-vos a dizer que as estruturas de base de dados, se estivermos a falar de uma aplicação assim, medium size, digamos assim, terão muitas tabelas. Okay? Portanto, não é incomum vocês estarem assim num projeto em que, por exemplo, já dei o exemplo anterior de uma BD de um real estate, e aquilo tinha mais de 100 tabelas, era uma coisa assim bastante grande. Portanto, é normal isso acontecer num projeto, haver muitas entidades relacionadas e termos muitas tabelas. Ora, é completamente impensável eu conseguir explicar isso via oral, portanto, tenho de arranjar aqui uma representação gráfica para que seja possível alguém olhar para aquele esquema e perceber, sim senhor, um cliente tem N vendas, ou um produto tem N vendas, da mesma forma que uma venda tem N produtos. Ou seja, perceber qual é a relação entre as próprias entidades. Para isso, nós utilizamos os diagramas de entidade e relação, onde nós vamos especificar, ok, estas são as minhas tabelas, têm estas colunas e relacionam-se desta forma. E, mais uma vez, eu posso fazer um diagrama de entidade e relação, entrego ao meu amigo japonês, ele não faz ideia do que é que eu estou aqui a dizer em português, mas olha para o diagrama e percebe, ok, sei o que é que estamos a falar, ok? Temos o mesmo entendimento e eu consigo transmitir essa ideia ou esse conceito a outra pessoa. Pronto. Então, como é que nós fazemos?
Vamos criar um diagrama de entidade e relação para este exemplo da florista que eu fiz na última aula e para tal vamos utilizar o AppDiagrams na mesma, na medida em que tem também a possibilidade de fazer diagramas de entidade e relação para além dos fluxogramas que nós temos. Portanto, é aqui uma ferramenta que nos auxilia bastante e é uma ferramenta bastante poderosa nesse sentido. Qual é a diferença? Nós antes íamos aqui ao flowchart e andávamos aqui a passar os símbolos que precisávamos, não é? Agora passamos os símbolos na mesma, mas não vamos ao flowchart, vamos ao Entity Relation e vamos ter aqui algumas. O que é que eu vos posso dizer? Normalmente vocês vão utilizar aqui estes primeiros 4 itens e depois as setas, maioritariamente será esta, do one to many. Porque quando nós estamos em relação de 1 para 1, está na mesma tabela. Relações de n para n temos que desconstruir em relações de 1 para 1. Portanto, a seta que vocês acabam sempre a utilizar é esta, one to many. Okay? Mas vamos construir isto e perceber como é que a coisa funciona na prática. Pronto. Então, para quem chegou agora nos últimos minutos, vamos fazer um diagrama de entidade de relação desta representação, desta base de dados e vamos utilizar aqui o appdiagrams.net. Tá bem? Portanto, aqui no Entity Relation. Pronto. O que é que eu recomendo? Comecem sempre pelas entidades mais simples. Está bem? E o que é que eu quero dizer com entidades mais simples? Nós vamos ter aqui a venda e o produto e tudo mais, sabemos que isto é uma relação de N para N, não comecem por estes, comecem por aqueles que não têm foreign keys, nem nada do género, porque é mais simples de nós começarmos por aí. Ora, estava aqui a ver a mensagem da Kawane, boa tarde, só consegui entrar agora, trânsito. Ok, sem problema, sem problema. Ora, então, o que é que vamos fazer? Vamos criar primeiro as entidades cliente e produto. São as mais simples que eu tenho aqui. Ora, então, eu vou aqui ao Entity Relation e arrasto a primeira. E arrasto para aqui. Isto é um bocadinho grande, vou fazer aqui um zoom out. Se calhar isto aqui é... Pronto, assim. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui em cima onde diz table, eu vou escrever o nome da tabela. Cliente. Normalmente costuma-se dar o nome em singular, mas isto não é uma regra, e como é que eu ia dizer, indiscutível, não é? Isto, obviamente que temos preferências, temos convenções, etc, etc. Estou-vos a dar aqui um exemplo de abordagem, que é termos isto em singular. Há quem prefira em plural, mas a convenção costuma-se utilizar isto em singular. Depois, o que é que nós temos aqui para baixo? Na prática, isto diz row 1, row 2, row 3, mas não se deixem enganar por isto. Porque na prática isto não são as rows, isto na prática são columns, o nome das colunas. Okay? Portanto, aquilo que vocês vão colocar num diagrama de entidade e relação é sempre, única e exclusivamente, nomes de tabelas, nomes de colunas. Nunca registros. Registros não fazem parte disto. Bem? Nós estamos a criar aqui como se fosse uma classe. Isto na prática depois vai se traduzir numa classe que vocês utilizam no Entity Framework, etc, etc. Pronto. Na prática, com um DB7 associado, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Agora, isto é como se nós estivéssemos a descrever uma classe. Lembrem-se dos exemplos que nós tínhamos de programação orientada a objetos. Quando estávamos a falar de um veículo e criávamos aquela classe veículo, depois criámos a classe do carro, etc, etc. Isto já no último exercício que vocês fizeram. Nós criávamos um carro, não criávamos necessariamente, não tínhamos nenhuma propriedade chamada
Carlos Moraes, ou Márcia Souza, ou Luís Azevedo, ou nada desse género. Nós tínhamos único e exclusivamente aquilo que era comum a todos, nomeadamente isto que está aqui a azul. Portanto, as características, as propriedades que compõem um cliente. Portanto, é justamente isto que vai ser transmitido aqui no diagrama de entidade e relação. Depois, quando vocês estiverem a olhar para os registros propriamente ditos na base de dados, aí sim vocês vão ter números, registros, como temos aqui em baixo, nesta parte aqui a branco, que eu estou com o rato, isto sim são registros. É o Client ID 1, o Carlos Moraes, a rua, o contacto, etc, etc. Tudo isto são registros, não são informações que nem têm lugar sequer no diagrama de entidade e relação. Bem, eu digo-vos isto porque é um erro muito comum vocês confundirem registros com colunas e aquilo que se coloca no diagrama. Bem? Pronto. Depois, o que é que nós fazemos? Onde está aqui PK, isto significa primary key, como temos aqui, e colocamos o nome da coluna correspondente à chave primária da tabela, nomeadamente cliente ID. Muito importante também, coloquem sempre o tipo de dados associado a esta coluna. Está bem? Pronto. Então, neste caso, será um inteiro. Coloquem sempre isto para nós percebermos o que é que vai ser o tipo de dados para este efeito. A seguir, estes row 1, 2 e 3, na prática vão corresponder às colunas nome, morada e contacto. Portanto, é justamente isso que nós vamos fazer. Portanto, qual é a próxima coluna que nós temos? É a coluna do nome. E agora eu pergunto-vos qual é que é o tipo de dados e vocês vão dizer, é uma string. Sim, mas se vocês estiverem a implementar isto em SQL Server, vocês não vão conseguir colocar como string. Está bem? Vocês vão ter que colocar como nvarchar, ou podem colocar em nvarchar para não ocupar tanto espaço. E para além do nvarchar ou varchar, o que é que vocês têm que também colocar? A dimensão máxima de caracteres que podem ser introduzidos nesta coluna. Dizendo que isto é um nome, eu vou dizer que vocês podem colocar 100 caracteres. Tá bem? E vocês vão dizer, mas se calhar não há nomes com 100 caracteres, mas a experiência diz-me aqui uma coisa, que é, e isto também é importante relativamente aos limites. Vocês não devem colocar os limites muito à risca, a menos que haja uma muito forte razão para tal, tá bem? Devem dar sempre um bocadinho de margem. Isto não deve ser, isto é um nome, portanto nós não devemos ter um nvarchar de 10.000 caracteres. Lembrem-se, cada caractere que está dentro da base de dados ocupa espaço. Portanto, é nessa perspectiva que nós temos um limite de caracteres. Portanto, isto é um nome, portanto não merece 10.000 caracteres, mas também não merece 10, porque basta a pessoa colocar um nome maior e excede os 10 caracteres. E a base de dados, se vocês tentarem introduzir ou seja, um valor, um registro superior àquilo que a coluna permite, não é? Neste caso, nós é que parametrizamos quanto é que a coluna permite ou não. Se eu colocar um varchar 10 e tentar lá inserir 11 caracteres, tenho imediatamente um erro, o registro não é gravado e todos os problemas que podem aparecer daí. Está bem? Portanto, sejam sensatos em relação a estes limites. Não coloquem demasiado pouco, nem coloquem demasiado muito, né? Neste caso é muito ou pouco. Não coloquem mesmo à risca, nem coloquem assim um valor extremamente grande. Porquê? Pequeno
vocês podem estar a limitar desnecessariamente algum registro que tenha que entrar na BD, neste caso o nome. Eu dizia que queria um nome com 10, mas apareceu uma pessoa que tinha 11. Não há nada de errado com ter um nome com 11 caracteres, não é? Portanto, não fazia sentido o limite de 10. Mas também, se eu permitir muitos, posso estar depois a permitir que seja colocada demasiada informação na BD. Tá bem? E então, imaginem, posso lançar aqui se eu tivesse aqui 10.000 caracteres, eu podia lançar, sei lá, um bot qualquer que andava aqui a criar registros com os 10.000 caracteres de cada vez, e de repente a vossa base de dados num ataque qualquer passava a ter 100 gigas por causa de uma coisa desse género. Tá bem? Portanto, sejam sensatos em relação a isso. Não é preciso oferecer 1 milhão de caracteres, mas também não coloquem 3 ou 4 quando precisam de, se calhar, 15 ou 20. Pronto. Então, envarchar. A seguir, a morada também vai ser um texto. Portanto, vamos dizer a morada é a próxima coluna. Envarchar. E neste caso eu iria também se calhar dar aqui uns 150 caracteres para dar alguma margem. Contacto. Contacto é sempre aquela coisa que toda a gente diz, isto é um número de telefone. Sim, mas ninguém vai fazer a média dos nossos números de telefone, nem a soma dos nossos números de telefone. Nós queremos o nosso número de telefone, não necessariamente como número, mas como os dígitos propriamente ditos. Não é? Então eu, por esse efeito, gosto de ter o envarchar e posso dar aqui 20 caracteres. Porquê envarchar e porquê 20? Porque às vezes nós podemos ter a necessidade de gravar os números com mais 351, por exemplo, ou se for para Portugal, ou mais 44 Inglaterra, mais 1 Estados Unidos. Ou seja, se eu tentar gravar isso num integer, por exemplo, eu não consigo lá colocar um mais 44. Simplesmente isso não é possível. Portanto, às vezes eu gosto de deixar o mais para saber qual é que é o indicativo. Pronto. Então, o contacto com 20 caracteres. E temos a nossa entidade criada. Só fazer aqui um translate dos tipos de dados que vocês vão precisar de fazer adaptação propriamente dita. Normalmente a string aqui representa-se por varchar ou envarchar. Isto em termos de implementação é diferente, mas para este efeito vamos dizer que vocês podem utilizar qualquer um dos dois. O bool aqui não é bool, é bit. E mais, o long é a mesma coisa. Eu diria que vocês não vão ter assim grandes diferenças. Acho que estes são os que causam mais choque, digamos assim. É a string que passa a ser um envarchar, ou varchar, ou o bool que deixa de ser bool e passa a ser bit. Bem, isto pelo menos na implementação do SQL Server, que é aquilo que depois nós vamos utilizar. Portanto, em bom rigor, coloquem os tipos de dados corretos com base nesta implementação do SQL Server. Muito embora, vocês podem dizer, sim senhor, mas nós poderíamos implementar isto num outro tipo de base de dados, que não necessariamente SQL, e pronto, e teria, o diagrama seria válido na mesma, e os nomes se calhar seriam ligeiramente diferentes. Mas vamos trabalhar com os constraints que nós temos, nomeadamente a utilização do SQL. Não é um constraint, é mais uma decisão propriamente dita. Está bem? Pronto. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Até aqui, está tudo percebido? Alguma questão? Adão, Diz. eu perdi os 30 primeiros minutos da aula porque eu não consegui entrar antes. E eu queria saber o que você passou nesse tempo. Na prática, foi só eu falar um bocadinho com a malta sobre o quê? Assim, não foi nada de matéria nova, foi sobre o que é que íamos fazer
E pronto, e basicamente depois foi a dar um overview daquilo que tínhamos visto na última aula. Portanto, diria que não, na altura que tu entraste não deves ter perdido assim nada de especial até então. Então, obrigado. Nada. Dúvidas, questões, restantes colegas? Até aqui tudo em ordem. Agora, o Nuno fazia um thumbs up também. Nada. Então, vamos criar a entidade de produto. Portanto, entidade de produto. Vamos fazer a mesma história. Vamos deixar aqui cliente de lado. Isto, perdão. Então já se vai relacionar as entidades todas. Portanto, aqui, entidade de produto. O que é que eu vou colocar na foreign key? Produto ID, não é? É um integer. E a seguir, o nome, varchar, e o varchar será, vamos deixar aqui também 50 caracteres, acho que se calhar até é capaz de ser pouco, 100. Porque às vezes nós temos... Diz. Eu tenho uma dúvida em relação ao ID. Em relação O ao... ID também não... Em relação ao quê? O ID. Ok. O ID não deveria ser também varchar? Não. O ID não é um varchar. O ID é sempre... Sempre é uma palavra muito forte, mas o ID é sempre um número. Porquê? Este 1, 2, 3, 4 não é gerido por nós. A própria base de dados é que vai se encarregar de nos fornecer essa informação. Então é mais fácil se eu tiver... E repara, para uma base de dados, um texto não é incrementável, não é? Eu não posso lá ter 4 como uma string, mas ele não sabe que a seguir ao 4 é o 5. E só se essa informação estiver em memória como um número, propriamente dito, um integer. E por esse motivo, como isso é um número gerido pela base de dados, não somos nós que gerimos esta informação, deve ser um inteiro. Agora, pode haver situações em que nós queremos fazer o seguinte, que é, ou temos demasiados registros e o inteiro não chega e temos que criar se calhar um long, podemos ter uma situação em que nós não queremos um número propriamente dito auto-incrementável, queremos um GUID, que é para ser imprevisível qual é que vai ser o próximo registro e não se conseguir forçar a leitura na BD. Assim, olha, eu sei o registro 4, então deixa-me cá ver qual é o 5, qual é o 6, qual é o 7, através de um URL, por exemplo. Portanto, o GUID protege um bocadinho em relação a este tema, mas fora casos muito específicos que vocês, quando utilizarem, vão ter um motivo forte para o fazer, é sempre um integer. Ok. Tá bem? Obrigado. Nada. Então, estávamos no nome, 100 caracteres, para darmos aqui hipótese, que às vezes há produtos extensos, basta vocês irem a um site como a Vorta, ou uma coisa qualquer, e vão lá procurar um frigorífico, e veem que o nome do produto no título é gigantesco, porque tem lá, enfim, uma série de informações da cor, do modelo, enfim, a marca. Portanto, convém darmos aqui alguma folga nesse sentido. Valor unitário. Então, uma coisa importante, tal como acontece no C# e em tudo mais, esqueçam qualquer tipo de caracteres especiais, espaços, esqueçam isso tudo, não existe. Eu escrevi valor unitário aqui com um espaço no meio e um acento, etc. Não há nada disto quando estivermos a fazer a implementação na base de dados, nem no diagrama de entidade e relação. Portanto, coloquem as coisas juntas, camel case, Pascal case, como quiserem, mas normalmente
costuma-se utilizar mais Pascal Case, tal como fazem no C Sharp. Portanto, neste caso seria valor unitário, tudo junto. Isto é dinheiro, portanto é um decimal. É o que eu recomendo para vocês utilizarem, porque estamos a falar de dinheiro. O outro, row tree, não precisamos, portanto vamos selecionar aqui clicamos aqui nesta bolinha verde, fica selecionado, delete e vida que segue. Pronto. E temos o nosso produto criado no diagrama de entidade e relação. Agora vamos criar pode ser a venda. Sim, a venda é capaz de ser aqui uma forma boa. Depois criamos o venda produto, que é o mais complexo. Arrastamos para aqui uma nova tabela. Chamamos-lhe o quê? Venda. Teremos um venda ID. Mais uma vez, é um integer. O que é que temos a seguir? Isto como primary key. A seguir temos um cliente ID. Mas nós sabemos que o cliente ID tem uma foreign key. Como é que nós sinalizamos isso? Temos duas formas. Ou arrastamos este quarto símbolo para aqui e fica aqui. Ou então, se não tivermos essa necessidade e quando estamos a trabalhar aqui numa coisa muito demasiado pequenina, podemos não ter essa necessidade, podemos à esquerda do row 1, onde está, no mesmo sítio, onde está não é o mesmo sítio, mas alinhado com o primary key, clicamos duas vezes e escrevemos lá foreign key. Pronto. Está sinalizado. E chama-se cliente ID. Qual é o tipo de dados associado? É um integer também. Porque vai ser sempre o mesmo tipo de dados da primary key. Não faz sentido a primary key ser do cliente ser um integer e aqui ser uma string ou qualquer outra coisa que o valha. Não faz sentido. Portanto, é sempre o mesmo tipo de dados da primary key. Depois temos não temos outra primary key. Temos a data. Data é o quê? É um date time, tal como vocês já utilizam no C Sharp. E o total é um decimal porque é dinheiro. Pronto. A seguir, venda produto. Agora, em virtude de nós já termos aqui uma chave composta, já não vamos utilizar esta primeira tabela, já vamos utilizar a segunda, está bem? Porque já está preparada para nós termos a chave composta. Portanto, arrastamos para aqui. Qual é o nome? Venda produto. Qual é a primeira row de primary key? É o venda ID. E é um integer. A segunda é o produto ID. Produto ID. E é também um integer. A última já é a quantidade, já não faz parte da primary key. Portanto, quantidade. E é também um integer. Row 4 nós não precisamos. Clicamos na bolinha verde. Delete. Vida que segue. E assim sendo, não está por ordem, pronto, tinha que ser assim, mas temos exatamente o mesmo cenário que aqui está representado do lado esquerdo. Mas agora vocês dizem, pois, mas nós precisamos então de relacionar esta informação, porque se eu tiver isto desta forma, com 100 tabelas, eu continuo sem perceber quais são as ligações. Então temos de ter aqui uma coisa mais visual para nos auxiliar. E temos
eu vou só fazer aqui uma coisa, dado que nós não precisamos já tanto desta imagem, precisamos mais de espaço deste lado. Então, nós sabemos que o cliente tem, então, N vendas, já normalizamos entre cliente ID e cliente ID do outro lado. O que é que nós vamos fazer? Vamos dar aqui um bocadinho de folga entre as duas tabelas e vamos aqui à... Ora, onde é que está? É esta setinha que diz One to Many. E muito importante isto, porque a malta tende sempre a trocar os símbolos. Olhem bem para esta seta e vocês veem que esta seta aqui, onde eu estou a fazer o sublinhado, é só uma linha. Aqui temos uma divisão em 3. Não é? Portanto, o que é que acontece? N1. É isto sempre que vocês têm de fazer. Portanto, do lado do 1 colocam esta parte da seta, do lado do N colocam esta parte da seta. Não troquem isto, porque senão estão a dizer que a relação é ao contrário. E neste caso não é, por exemplo, uma venda que tem N clientes. É ao contrário. Depois vocês, ao fazerem isso, dá para perceber na mesma, porque a pessoa já sabe que do outro lado está lá a foreign key, está bem assinalado e está a seta trocada, etc, etc. Mas não troquem isto na medida em que depois acaba por ser incorreto, não é? E não tem depois o rigor daquilo que é necessário. Do lado do 1, o que é que nós fazemos? Clicamos aqui em cima da seta na sua ponta e arrastamos para a foreign key e arrastem para a bolinha verde, está bem? Não arrastem para a tabela, não arrastem para outras coisas, arrastem aqui para a bolinha verde, para isto ficar aqui corretamente assignado. Porquê? Porque depois, mesmo que eu mexa as tabelas, isto mantém-se lá preso, digamos assim. Portanto, o N vai estar então do lado da foreign key. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Mais uma vez, até à bolinha verde. E aqui está. Portanto, mesmo que eu mexa estas tabelas, a seta mantém-se funcional. Está bem? E isto é importante para depois você... Porque se nós fizermos aqui um diagrama um bocadito maior, depois fica difícil, se vocês não tiverem as setas bem postas, fica difícil perceber, etc. E às vezes até é difícil de arrumar estes elementos todos sem ficarem assim muito sobrepostos. Pronto. Depois, o que é que nós já vimos? Que a venda e o produto têm uma relação N para N entre si, não é? Uma venda N produtos, um produto N vendas, que desconstruímos através desta tabela intermédia, através da criação de duas foreign keys, portanto, nomeadamente a criação de duas relações de 1 para N. Então, mais uma vez, venda ID vai ligar ao venda ID aqui, sempre pela bolinha verde, e não é o mandatory, é este, e o produto vai ligar ao produto ID também. É perfeitamente normal andarem aqui um bocadinho à guerra com as setas. Vocês já têm experiência de andar à guerra com as setas, nomeadamente com os fluxogramas que fizemos, portanto aqui não será muito diferente. E desta forma nós podemos então representar o esquema de entidade e relação desta BD que temos aqui do lado esquerdo. Está bem? Portanto, eu vou dar-vos aqui o print screen disto também. E é desta forma que vocês podem criar um diagrama de entidade e relação. Agora, considerações e alguns conselhos que eu vos dou. Não tenham medo de criar tabelas. Está bem? É muito fácil num exercício aqui básico
4 ou 5 frases, vocês precisarem de 8, 9 tabelas, é perfeitamente normal. Não criem tabelas a mais do que aquilo. Ou seja, não criem tabelas para relações de 1 para 1, não é? 2 tabelas diferentes. Não criem uma tabela para o cliente e uma tabela para o contacto e há uma relação de 1 para 1. Não. Isso significa que tem que estar na mesma tabela. Lembrem-se sempre, antes de vocês identificarem as possíveis entidades, também pensar qual é que é a relação dessa entidade com as restantes. Tá bem? Isto depois vai um bocadinho da prática e vocês vão ver que isto não é complicado, requer treino, basicamente. Portanto, não tenham medo de criar tabelas, portanto é perfeitamente normal fazer um exercício e criar aqui 7, 8 tabelas, sem problema. Repara, nós fizemos aqui uma coisa muito simples, como um cliente de vendas e produtos e já temos 4 tabelas. Não é incomum. Portanto, se eu começar a juntar aqui mais algumas coisas, rapidamente isto ascende a 10 tabelas sem problema. Porque às vezes, lá está, vocês podem pensar, já estou aqui a criar muitas tabelas, se calhar estou aqui a complicar. Pode acontecer, obviamente, mas só vos quero dizer que é normal às vezes terem que criar aqui um número de tabelas mais generoso do que aquilo no início se calhar estariam à espera. Tá bem? Esses são um dos pitfalls que não caiam, não invertam as setas, coloquem sempre os tipos de dados e basicamente é muito por aí relativamente aos diagramas. Depois vamos ver aqui um conceito diferente, mas já na segunda parte. Vou utilizar os diagramas para representar esse mesmo conceito, mas a construção propriamente do diagrama, acho que são só estes os pitfalls que vos queria alertar. Tá bem? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Sim, pode falar. Podes falar? Tá bem, eu vou falar. Eu tenho uma dúvida em relação. Eu acho que já foi dito na outra aula, mas eu não me lembro, que é na venda de produto. Porque que os foreign keys também, nesse aí, pode ser também primary key? Ou seja, vamos desconstruir a coisa de outra forma, que é, eu para referenciar nas vendas de produto, eu preciso de informação das vendas e do produto. Não é? Se eu preciso de informação de vendas e preciso de informação de produto, é informação que vem de outras tabelas. Se é informação que vem de outras tabelas, para eu representá-las nesta tabela, tem que ter uma foreign key. Pronto. Isso é a primeira necessidade de termos foreign keys na venda de produto. Depois, a minha primary key normalmente é uma chave que me permite identificar inequivocamente um determinado registro. Quando eu estou perante uma primary key simples, basta-me um número para eu conseguir identificar com a garantia de que esse número nunca se repete. Portanto, eu consigo identificar um determinado registro inequivocamente dizendo que quero o registro com o ID 10. Mas, quando eu estou a relacionar duas entidades diferentes, para desconstruir a sua relação de N para N, não me basta apenas um número. Eu tenho que ter a combinação. O que é único na tabela do cliente é o cliente ID. O que é único na tabela venda-produto é a combinação venda ID com produto ID. E como isto é aquilo que é único, acaba por ter as características que eu preciso para que ela seja uma primary key. Só que, como aquilo que eu preciso e que é único é uma combinação, é mais do que uma coluna, eu vou dizer que é uma chave primária composta.
Okay? Mas não deixa de ser uma chave primária. Portanto, eles são foreign keys porque são informação que vem de outras tabelas, são chaves primárias noutras tabelas. Portanto, o Venda ID existe como chave primária aqui, o produto ID existe como chave primária aqui. No contexto do venda produto, a minha chave primária é a combinação desses dois registros e que nunca podem ser iguais, da mesma forma que no produto, o produto ID nunca pode ser repetido, ou o cliente ID não pode ser repetido. Mesma coisa para a venda. E é nesse prisma que nós precisamos de olhar. Não sei se ficou mais claro. Ficou, mas eu quero então, para ver se eu percebi mesmo. Então, basicamente, para ter acesso à coluna, eu tenho que colocar acesso à linha, eu tenho que colocar as duas colunas. Sim. Pode-se dizer isso. Tu queres ter acesso a uma linha em específico, tu tens que procurar pelas duas colunas, porque se filtrares só pelo Venda ID 3, corres o risco. Não é garantido, porque se eu comprar apenas um produto, tu identificares aquele Venda ID, tu vais ter acesso àquele produto e obtiveste uma linha apenas. Mas não é essa, ou seja, esse não é o comportamento garantido, porque eu posso ter mais do que um produto associado àquela Venda ID. Aliás, tudo isto começa com essa premissa, é eu poder ter mais do que um produto associado àquela Venda ID. Portanto, dessa forma eu vou ter que filtrar por esses dois registros, essas duas colunas, para ter acesso a uma linha apenas, a um registro apenas. Portanto, sim, é isso mesmo. Ok, obrigado. Nada. Cauani, tinhas também uma questão a colocar? Força. Eu queria saber só esse envaixar, fazer isso. Pronto, o que o envarchar acaba por representar é aquilo que está neste quadro. Nós até aqui estávamos a utilizar, e bem, a string para caracteres, um conjunto de caracteres, assim, um texto. No contexto aqui da base de dados e do SQL e etc., vamos utilizar o varchar ou envarchar. Da mesma forma que nós, até aqui no C# e tudo mais, utilizávamos o bool para booleanos, true ou false, e no contexto do SQL representa-se por bit. É só uma tradução, digamos assim. Na prática o conceito é o mesmo, mas tem nomes diferentes. Ok. Então, o bool significa o varchar. Não. O bool significa bit. Bool e bit é a mesma coisa. Varchar. Bool e a string é que corresponde a varchar ou envarchar, exatamente. Ok, tá bom. Eu posso dar-vos aqui este print também. Pronto, é aqui um glossário ou dicionário, mais dicionário do que glossário. Pronto. Mais dúvidas ou questões? E não, era só isso mesmo. Obrigada. Nada. Pronto, malta. Então, terminamos assim a nossa primeira parte. Ora, então, para esta segunda parte, vamos olhar aqui para um problema, entre aspas, que podemos encontrar e vamos encontrar garantidamente. E como é que o resolvemos? Ora bem, então vamos esquecer um bocadinho estes elementos aqui. Eu vou apagar aqui esta seta. E imaginando que eu quero normalizar. Vamos nos focar só aqui no cliente, está bem? E vamos imaginar também que eu quero. Isto também pode ir embora. Que eu quero normalizar esta data.
Porquê? Porque, tal como vimos na última aula, eu colocava lá Rua X, espaço, número, e depois colocava lá Lisboa. Mas, imaginem que eu quero aqui uma informação um bocadinho mais completa relativamente à morada. Por acaso, em Portugal só há uma cidade de Lisboa, mas há outra cidade de Lisboa, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui a falar só de Portugal, mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por vezes, pode surgir essa ambiguidade, assim como também quer dizer que nós termos a palavra Lisboa repetida todas as vezes no nosso cliente não é a forma mais eficiente de guardarmos essa informação. E está a ocupar espaço desnecessário, leva àquelas inconsistências que falámos na última aula, enfim, um sem fim de problemas que já resolvemos com a criação desta estrutura. Então, imaginem que eu quero guardar algo como a freguesia, quero guardar o concelho e quero guardar o distrito da morada. Nós não vamos estar a fazer todos os registros, Rua A, 48, Lisboa. Olha, neste caso vamos fazer aqui a freguesia para ser Benfica, Concelho de Lisboa e Distrito de Lisboa. Nós não vamos fazer nada disto, estamos a separar com vírgulas, estamos a repetir montes de informação, temos que normalizar isto. E vocês, com aquilo que já sabem, podem me dizer assim, então já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou, em virtude de ser um texto que se repete, tal como aprendi na última aula, vou criar uma tabela para esse efeito. E pronto, e criam. E vou fazer isso para todos. Então, vocês chegam e fazem assim. Ok, então, aliás, eu antes de criar a tabela, até vou só pensar nisto de forma abstrata e depois já crio essas tabelas para não perdermos assim muito tempo com isso e ilustrar o conceito sem perder o fio à meada. E vocês dizem assim, ok, então criamos as tabelas novas e depois, como é uma relação de 1 para n, eu vou colocar aqui o freguesia ID, concelho ID, distrito ID e faço alguma coisa deste género, que é, ok, a morada eu deixo aqui na mesma, guardo a rua e o número e agora chego e faço isto, freguesia ID, depois eu chego aqui e faço concelho ID, eu nem estou a pôr os tipos de dados e é de propósito, está bem? A freguesia não, distrito ID. Distrito ID. E vocês dizem, pronto, está feito. Consigo saber a freguesia, consigo saber o concelho e consigo saber o distrito do cliente. E em prática isto funciona. Qual é o problema disto? Vamos tentar implementar isto no Excel. E vocês vão ver que o problema aparece rapidamente. Ou seja, para emularmos como se fosse aqui uma tabela de clientes. Isto vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a Merchant Center. Acho que está aqui Merchant Center. E vou chamar isto cliente. O meu N não está recomendável, não. Pronto. Cliente ID. A seguir, nome, morada, freguesia, concelho ID, distrito ID, contacto. Isto são as minhas colunas. Eu vou criar aqui isto com a cor que tínhamos antes, que era esta. 1, 2, 3. E vamos arranjar aqui nomes. A Tânia Macedo. Tânia Macedo
Já arranjamos outros campos. Pode ser a Carla Fonseca e pode ser o Francisco Antunes. Pronto. Dos nossos 3 clientes. E vocês depois até me dizem assim, nem vou criar aqui tabela, vamos dizer que a freguesia 1, freguesia 1 é Benfica, a 2 é a Senhora da Hora, o concelho, simplificar, concelho 1, Lisboa, 2, Porto, distrito 1, Lisboa, 2, Porto. Perceptível o que é que isto representa. E vocês peçam a preencher isto e dizem assim, ora, morada, rua A, 63 ou 4. Freguesia, esta pessoa mora em Benfica. Sim senhor, Benfica, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa. Contacto 91. Este. Carla Fonseca, Avenida B, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Porto, distrito de Porto. Número de telefone igual, mas acaba em 2. Francisco é vizinho da Tânia, pronto, mora na mesma rua, mas mora no 53. Pronto. E o resto é igual e o contacto mudou 3. E vocês me vão dizer, parece-me bem, não tem nenhum problema. Onde é que o problema começa a surgir? Imaginem que alguém chega, registra um cliente novo, vem aqui uma Júlia Magalhães e a registar a morada da Júlia, nós vamos dizer que ela mora na Avenida C, no número 31, Benfica, Concelho do Porto, Distrito do Porto. E contacto 91 e a acabar em 4. Temos aqui um problema. Porquê? E não há nada que previna este tipo de situação. A base de dados vai receber isto como um input certo. Mas Benfica, a menos que exista uma coisa igual no Porto que eu não tenho conhecimento, mas devido, Benfica é em Lisboa, não é no Porto. E eu estou a referenciar aqui a freguesia IP, isto, em bom rigor. E eu estou a dizer que a Júlia mora na freguesia de Benfica, no concelho do Porto e no distrito do Porto. E até posso fazer ao contrário, posso dizer que é a freguesia de Benfica, no concelho do Porto, no distrito de Lisboa. Não há nada que previna que eu faça este tipo de coisas. Portanto, nós temos que construir isto de uma forma um bocadinho mais robusta. E como é que nós fazemos isso? Até porque a minha base de dados tem de me fornecer quantos concelhos é que existem no distrito do Porto ou quantas freguesias é que existem no distrito de Lisboa. E nós, se tivermos a informação estruturada desta forma, não conseguimos lá chegar. Bem? Além de que estamos a criar aqui uma inconsistência. E não é aqui, é aqui. Estamos a criar aqui uma grande inconsistência. Este cenário é válido para a base de dados, não há nenhum erro, vocês introduzem isto e nem há problema, mas é um cenário que não existe. E nós temos que dar a volta a isto porque pode ser uma questão grave. Então, o que é que está a acontecer aqui? Nós estivemos, entre aspas, com muita pressa em aplicar ao cliente a freguesia, o concelho e o distrito, que nos esquecemos que estas 3 entidades têm relação entre si.
e nós tratamos disto como algo completamente standalone. E não é verdade. Porque, lá está, precisamos de freguesia, concelho e distrito no cliente, crio tabelas, é texto que se repete, siga para aqui. E depois criamos outro problema. Então, o problema que nós criámos foi porque ignorámos que isto tem relação entre si. E na prática é uma relação muito simples. Um distrito tem N concelhos, um concelho tem N freguesias, mas uma freguesia só pertence a um concelho e um concelho só pertence a um distrito. Não, até aqui nada de novo. Então, qual é a nossa proposta? É pagarmos o freguesia ID, o concelho ID e o distrito ID para já, e depois vamos perceber o que é que vamos aplicar. Vamos nos focar na criação destas entidades e as suas respectivas relações. Ora, vamos começar pela mais simples, como eu vos disse sempre, comecem sempre os diagramas pela coisa mais simples, que é o distrito. O distrito tem, logicamente, um distrito ID, como chave primária, um inteiro, e depois tem o distrito. E este distrito é o nome do distrito, está bem? Ou se quiserem colocar como nome ou designação, podemos colocar como designação, pronto. Designação. É aqui que nós gravamos Lisboa, e Lisboa, 2 e Porto. Portanto, ID 1, designação Lisboa. ID 2, designação Porto. Faro e qualquer um dos outros distritos que o país tem. Bem? E podemos apagar estes campos. Até aqui não há nenhuma foreign key no distrito. Tudo isto pertence a Portugal, estamos a considerar apenas moradas nacionais, não vamos complicar isto muito, não é? Ou excessivamente, a menos que existisse essa necessidade, não temos. Lá está, aprender a andar antes de aprender a correr. Concelho, já é um bocadinho diferente. O concelho tem o quê? Um concelho ID. Como qualquer registro. Tem mais o quê? Tem a indicação de qual é que é o distrito onde este concelho pertence. Portanto, tem um distrito ID. Okay. Portanto, um distrito tem N concelhos, um concelho tem um distrito, chave estrangeira do lado do N, foreign key do lado do N. Portanto, do lado do N, um N. Portanto, aqui está. Depois, designação. E não é um integer. Perdão, queria aqui no F12 sem querer. E vamos tirar isto. Falta aqui também o N varchar. Ora, N varchar e vamos colocar, não precisamos destes parênteses, vamos colocar aqui 100. Algo assim deste género. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Em varchar pode ser 120. Só porque às vezes há aqueles concelhos que têm nomes muito grandes. E vida que segue. Vamos fazer a mesma coisa para a freguesia. Uma freguesia só pertence a um concelho. Não é o nome da freguesia, é a freguesia propriamente dita no mapa. Não é? Só pertence a um concelho. Geograficamente, uma freguesia pertence a um concelho. Depois até tem os códigos de postais, essas coisas todas. Não vamos complicar com isso. Portanto, mas um concelho tem N freguesias. Não é? Porque é uma coisa mais abrangente. Dentro do concelho de Lisboa, vocês podem pensar em muitas freguesias. Não é? Aliás, veem, por exemplo, quando estamos a falar do giro postal, não é? Tem o número do código postal, depois tem um espacinho e normalmente tem a freguesia que vocês pertencem. Pronto. Então,
Hum, o que é que vamos... não é o giro postal, o giro postal é os últimos 3 dígitos, depois é que tem aquele nome à frente. Podem pensar dessa forma. Vamos criar então a freguesia. Freguesia é então freguesia ID, ou freguesia ou localidade, ou o que quiserem criar. Isto o que importa é o conceito. Uma freguesia tem então um concelho ID onde pertence, como foreign key, tem a sua designação. Eu vou copiar o mesmo do outro e dar-lhe só aqui um 150. Row tree não precisamos. E já vimos que temos aqui umas quantas foreign keys que precisamos de colocar. Portanto, o distrito não tem. Vamos colocar do lado esquerdo. Isto é independente, se vocês colocam do lado esquerdo, em cima, em baixo, não pensem que um diagrama se lê só da esquerda para a direita, está bem? Eu posso pegar nestas tabelas todas, colocá-las todas ao contrário ou na vertical. Isto não tem um sentido de leitura. Ora, distrito, não é? E a seguir temos o concelho e a seguir temos a freguesia. Portanto, o que é que eu vou fazer? Isto já não preciso tão grande. Vamos colocar este para aqui, o concelho aqui. Portanto, é one to many, liga à chave primária, liga à chave estrangeira, lembrem-se sempre da orientação da seta. N. Depois, freguesia, exatamente a mesma coisa, concelho ID tem este concelho ID. E esta estrutura é então o que eu posso utilizar na minha base de dados para representar uma morada de forma mais completa. Agora eu pergunto, então e o cliente? Onde é que o cliente vai entrar no meio disto tudo? O que é que eu faço para incluir esta informação no cliente? Pergunto-vos, na vossa opinião, o que é que acham que vai acontecer? Será o distrito? Não. Não vai ser o distrito. Mais palpites. Uma tabela intermédia com cliente e 3 foreign keys. Não. Também não. É mais simples que isso. Não precisamos de mais tabelas. Mais um palpite. Antes. Diz. Foi distrito, não? Não, esse palpite já foi dado. Não é esse. Então eu vou-vos dizer. Vamos fazer o exercício de outra forma. Que é... Vocês perguntam-me assim... Olha lá, qual é o carro que tu tens? E eu digo-vos assim... deixa-me pensar. Olha, tenho um Corsa. E eu pergunto-vos a seguir... Qual é a marca do meu carro? E vocês vão dizer... É um Opel. Porquê? Por acaso a marca do meu carro não é um Opel, mas whatever. É um Opel. E porquê que é um Opel? Porquê que vocês chegam a essa conclusão? Porque eu vos passei o modelo. E vocês sabem que aquele modelo pertence àquela marca. Agora, se eu vos disser assim, ou vocês me perguntarem, então, mas qual é o teu carro? É um Peugeot. Vocês vão dizer, Peugeot? Mas qual Peugeot? Não é? Há tantos modelos de Peugeot, qual é o Peugeot que tu tens? Não sabem. Porquê? Porque eu, da primeira vez, quando vos disse Corsa, passei-vos uma informação mais específica que vocês conseguiram alcançar a mais genérica, porque têm conhecimento da mais específica. Quando eu digo-vos no Corsa, quando eu vos digo Peugeot, eu estou-vos a dar uma resposta demasiado abrangente.
E vocês já não sabem qual é que é o modelo associado, já não sabem qual é que é o meu carro. Sabem que é um Peugeot. Agora, qual Peugeot? Não sabem. Por isso, aquilo que nós passamos para o cliente é nada mais, nada menos daquilo que é o mais específico. Freguesia ID. Se eu vos disser qual é a minha freguesia ID, se eu vos disser que é Benfica, vocês já sabem que Benfica está pertencente no concelho de Lisboa e está pertencente no distrito de Lisboa. Se eu vos disser apenas que a minha morada é Lisboa, vocês vão me dizer, ok, então mas qual é o concelho dentro de Lisboa? Por acaso eu só tenho aqui estes 2 exemplos, não é? Mas Lisboa tem vários concelhos, o distrito de Lisboa tem vários concelhos dentro do próprio distrito. Podem pensar, por exemplo, no concelho de Louros, pertence ao distrito de Lisboa na mesma, mas é um concelho diferente. Da mesma forma que depois o concelho de Louros tem as suas freguesias propriamente específicas. Podem pensar, por exemplo, em Odivelas. Se eu vos disser que sou de Odivelas, vocês já sabem imediatamente que o meu concelho é Louros e que o meu distrito é Lisboa. Mas se eu vos disser apenas, olha, o meu distrito é Lisboa, vocês ficam na mesma. Sim, mas Lisboa, distrito, é muito grande. Podes morar em Odivelas, podes morar no concelho de Lisboa, ou em Cascais, ou em Sintra, ou o que seja, não é? É muito mais abrangente. Então, por esse motivo, nós atribuímos ao cliente aquilo que é mais específico, aquilo que nós conseguimos... Perdão. Aquilo que é mais específico, aquilo que eu consigo dali extrapolar o resto. Mas não o consigo fazer em sentido contrário porque tenho demasiadas opções disponíveis. Ok? E por essa via, nós fazemos isto desta forma. Atribuímos sempre à entidade que precisamos de atribuir coisas, atribuímos sempre o mais específico. De modo a que o cliente acabe por ter a mesma... Eu, através do cliente, consigo saber o Freguesia ID. Através do Freguesia ID eu consigo saber qual é o Concelho ID. Através do Concelho ID eu sei qual é o Distrito ID. E através do Distrito ID eu sei qual é a designação do Distrito. Consigo percorrer daqui para trás. Não consigo fazer do Distrito para o Concelho porque tenho mais do que um caminho disponível. Está bem? Desta forma, sempre que, e notem isto, sempre que eu vos pedir algo como uma morada completa de num exercício qualquer, lembrem-se sempre disto. Tá bem? Façam sempre desta forma. Agora, nos primeiros exercícios, se eu vos pedir morada ou uma coisa qualquer, podem só deixar um campo, só para vocês ganharem aqui alguma experiência na criação dos diagramas, mas é garantido, mais à frente, nos exercícios, eu peço sempre moradas completas e vocês têm que colocar esta estrutura em prática. Ajuda-vos a exercitar este conceito. Está bem? Relativamente ao conceito propriamente dito, perguntas, questões, dúvidas, coisas que queiram perguntar. Salvador, Diz. eu ainda não entendi ao certo onde que entrava esse último que você passou. Onde é que entrava este? Este Freguesia ID? Isso. O cliente, no caso. Porque a necessidade começou da seguinte forma. Esquece estas colunas daqui. Eu tinha isto antes assim. Lisboa. E eu disse o seguinte. É pouco eficiente em termos de utilização de memória, assim como normalização, ter a palavra Lisboa escrita por todos os clientes que eu tenho na base de dados. Então, texto que se repete, criamos uma nova tabela. E depois eu disse, ok, então mas eu preciso também do concelho e da freguesia associada ao cliente. E criei aqui uma estrutura que foi freguesia ID, concelho ID, distrito ID, liguei ao cliente.
E depois eu arranjei aqui um cenário que, passa a expressão, partiu isto tudo. Porque eu disse que uma freguesia ID 1 de Benfica pertencia ao concelho do Porto e ao distrito de Lisboa. Portanto, eu arranjei aqui uma quebra na relação entre estas entidades. Ou seja, porque nós queríamos criar no cliente freguesia, concelho e distrito ID, que nos esquecemos de avaliar a relação entre a freguesia, concelho e ID. Depois disso tudo, organizamos então que um distrito tem N concelhos, um concelho tem N freguesias, e depois percebemos que, para assignar ao cliente toda a informação necessária, se eu passar aquela que é mais específica, consigo, certo? Não é deduzir, mas consultar as anteriores. Ao passo que, se passar qualquer uma destas duas, se eu passasse o concelho, conseguia saber o distrito, mas não conseguia saber a freguesia. Se eu passasse o distrito, não conseguia saber estes dois. E foi por esse motivo que passámos para o cliente o freguesia ID, e os registros deixam de ter Lisboa, deixam de ter concelho e distrito ID e passam só a ter estas colunas. Mais claro? Sim? Boa. Mais dúvidas? E Diz. uma questão, igual tá aqui, baixar 150, Uhum. esse número É o é limite, referente a quê? é o limite de caracteres para aquela coluna. Portanto, imaginando que o contacto do cliente tinha, isto vou dar aqui um valor absolutamente ridículo, 3. O que é que acontece? Eu acho que fiz aqui qualquer coisa que não devia. 3. Significa que eu não conseguia guardar esta informação. Tem 9 dígitos. Eu nesta coluna só conseguia guardar 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5. Não consigo guardar mais informação. Se eu tentasse colocar aqui 4 ou 5 dígitos ou 6, a base de dados dá um erro. Portanto, isto significa que nesta coluna existe um limite de 20. Porque nós, quando criamos a base de dados, devemos sempre colocar um limite naquilo que são os textos, de modo a criar ali algum mecanismo até de segurança para evitar que os utilizadores coloquem muita informação em campos que podem ser criados muitas vezes, não é? E encher a nossa base de dados com informação que não... Quando eu digo encher, não é ter muitos registros, é mesmo ocupar muito espaço sem necessidade. Então nós balizamos ali a coisa. Ok, obrigada. Nada. Mais dúvidas ou questões que queiram colocar? Eu tenho uma dúvida, mas é em relação a uma coisa que já tinha dito, mas não queria mexer, mas fiquei com dúvida, que é o código postal. Aí nós colocaríamos à parte ou colocaríamos conectada à freguesia? É assim, uma freguesia vai ter múltiplos códigos postais e um código postal vai pertencer apenas a uma freguesia. Portanto, poderia existir aqui uma tabela de código postal, outra tabela de giro postal, e depois tu poderias assignar ao cliente só o giro postal. Porque a partir do giro postal eu sei o código postal, a partir do código postal eu sei a freguesia, a partir da freguesia sei tudo o que está aqui para trás. É um exemplo. Se quisesses fazer só uma tabela de códigos postais, também não seria problemático, e passavas só o código postal para a morada. Através do código postal já sabias qual é que seria a freguesia ID, o concelho e o distrito, por aí fora. Portanto, seria aqui um passo intermédio. Ok. Obrigado. Nada.
Formador, eu tenho aqui também uma questão. Força. Ah, não é um pouco mal eficaz, vá, estarmos a criar uma tabela para distrito, concelho e freguesia? É que eu digo isto porque, ah, em termos de Portugal, Portugal também é um pouco pequeno, não tem assim tantas freguesias, concelhos e distritos, mas há países que têm milhares. Isso não acabaria por encher demasiado a base de dados? É assim, vamos ser aqui honestos. Em Portugal podes não ter assim grande volume de informação, mas mesmo se pensares assim num sítio maior, sim. Mas tu tens que guardar essa informação de alguma forma. Das duas, uma. Se me disseres assim, ok, eu recorro a um serviço externo que me devolve essa informação em vez de eu ter isso na minha BD, opa, sure, se for essa a via que queremos optar, estamos a introduzir uma dependência no nosso sistema, que é no dia que aquele serviço deixar de existir, passar a ser pago ou mudar alguma coisa ou tiver algum problema, é completamente fora da nossa mão conseguir resolver. Mas aí já é uma decisão de engenharia do que propriamente aqui uma decisão dentro da nossa... ou seja, a arquitetura da nossa aplicação teria de sofrer aqui algum debate. Agora, quando nós pensamos e está decidido, sim, vamos guardar essa informação na BD, sim, temos que guardar em alguma forma, já que temos que guardar, normalizamos entre freguesia, concelho e distrito. Mesmo que tu tenhas aqui centenas de milhares de registros nas freguesias, isso em termos práticos e da minha experiência não te vai ocupar assim tanto a BD que seja, que seja um peso, digamos assim. É normal uma BD que tenha numa aplicação tenha milhões de registros e a coisa não ocupa assim tanto espaço quanto isso. É importante depois a criação de bons indexes e essas coisas para não termos problemas a pesquisar informação em tabelas muito grandes. Portanto, há trabalho de otimização para isso ser escalável, sem dúvida, mas não é um problema teres tabelas com centenas de milhares de registros se necessário. Agora, lá está. Há outras abordagens, como a que dei há pouco, de não guardarmos essa informação porque queremos ter uma dependência de um serviço externo que nos devolve essa informação, em vez de eu ter o trabalho de andar a fazer manutenção deste tipo de estrutura, porque amanhã muda uma freguesia e eu tenho que ir no meu sistema atualizar ou whatever. É trabalho adicional, obviamente, que posso não querer ou querer não ter. Mas isto é uma decisão mesmo de engenharia e arquitetura para a aplicação, não necessariamente dentro já do scope da BD, digamos assim. Ok. Obrigado, então. Nada. Mais questões que queiram colocar, dúvidas? Não? Ok, bom. Então, o que é que vamos fazer? Vamos agora a pausa e depois, na terceira parte, vamos resolver aqui um exercício assim simples para vocês começarem a colocar estes conceitos em prática e criarem o vosso primeiro diagrama de entidade e relação e depois fazermos a respectiva correção. Então, para esta terceira parte, vamos resolver aqui um exercício para desenhar um diagrama de entidade e relação e deixem-me copiar aqui para o chat essa informação. Confirmem-me só, por favor, se já receberam. Sim? Já estou a ver. Sim. Bom. Então, vamos ler aqui o enunciado em conjunto, desmistificar aqui alguma dúvida que possa existir e depois podem então começar o exercício. Ora, desenho o diagrama de entidade e relação para o seguinte problema.
que é o seguinte: uma maternidade deseja começar a informatizar o seu trabalho, portanto isto é para uma maternidade. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre o mesmo, como por exemplo o nome, a data e hora do nascimento, o peso do nascimento em gramas, a altura em centímetros. Registra-se também a mãe deste bebê e o médico que fez o seu parto. Para as mães, a maternidade deseja também manter um controle armazenando informações como nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Para os médicos é importante saber número de cédula profissional, nome, telefone e a sua especialidade. Todos os campos devem ter assinalado qual o seu tipo de dados. Portanto, o que é importante? Há maternidade, não é? É para uma maternidade que nós vamos fazer esta base de dados, ou desenhar a base de dados. Vão existir bebés, vão existir mães, vão existir médicos. Portanto, vejam estas entidades, vejam que características estas entidades têm e começar a normalizar essa informação. Atenção a duas coisas, que é normalmente aqui que a malta tropeça. Atenção à especialidade e atenção aqui já a este conceito do endereço completo. Tá bem? Já que falámos nisso há pouco, começamos já a colocar em prática. Só uma nota. Aqui nesta maternidade não há gêmeos, não há crianças a nascer assim, mais do que uma criança ao mesmo tempo, não há médico, ou seja, não é preciso mais do que um médico num determinado parto, nem nada do género. É uma coisa assim simples, straightforward, sem grande complicação para já. Está bem? Mais uma vez, atenção aos endereços e à especialidade. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Nada? Então pronto, eu vou dar-vos aqui sensivelmente 20 minutos para fazermos o exercício e depois fazemos a correção, está bem? Como de costume, assim que terminarem o exercício, colocam aí a mão no ar, só para eu perceber quem já terminou e depois avançarmos para a correção. O objetivo, lá está, é fazer o diagrama da entidade de relação. Irem ao Drawio ou Web Diagrams e fazer lá o diagrama tal como fizemos para esta parte da florista. Qualquer dúvida ou questão, estejam à vontade, está bem? Aqui para a correção, quando quiseres podes partilhar. Ok. Já estamos a ver. Isso aqui é meio para muitos com o seu bebê. O médico também com para muitos. Ok. Ora bem, então, tudo aquilo que tu fizeste está certíssimo. Identificaste corretamente a mãe, o bebê e o médico como entidades. Falta-te só ali no médico a cédula profissional. Pronto. Mas o que eu queria dizer certíssimo é que nas relações está certo. Uma coisa importante. O BBS já tem a data de nascimento, que é um date time, não precisa da hora. Exatamente. Estava incerto. O time já encarrega-se disso. Pronto. Então, neste caso, tu caíste foi nos dois pitfalls que eu tinha dito há pouco, nomeadamente a especialidade e o endereço. Porquê? A especialidade é um varchar. E o varchar é o quê? É texto. E esse texto vai se repetir. Tu vais ter aí uma série de médicos, ou potencialmente terás aí uma série de médicos que podem ter uma especialidade e ser a mesma. Portanto, é um texto que se repete.
Sendo um texto que se repete, precisa ser normalizado. Ou seja, precisamos de criar uma tabela de especialidades. Então devemos ter basicamente uma classe também com as especialidades. Exatamente. E depois fazer aqui no médico uma foreign key para o especialidade ID. Porquê? Uma especialidade N médicos, um médico, uma especialidade. Portanto, foreign key do lado do N. E deixa de ser um Também no var endereço, também não é? O endereço. Também no endereço. O endereço esse está correto, mas falta-te o endereço completo, nomeadamente a criação daquela estrutura de distrito, concelho e freguesia. Mas esse campo está certo. Falta-te só aí o freguesia ID e depois criares as outras tabelas. Exatamente. Pronto. No overall, as entidades estão bem identificadas e a relação entre as mesmas também bem identificado. Main ID e Medic ID no bebê. Portanto, essa parte está correta. O que falta são aqui alguns detalhes e estes tais pitfalls que eu mencionei. A especialidade e o endereço. Bem, mas de resto, cumpre o pretendido, está bem? Ok. Obrigado pela partilha também. Ora, alguém fez assim um diagrama diferente ou foi assim parecido com o que o Nuno mostrou agora? Eu fiz diferente. Ok, se quiseres podes partilhar então. Só um bocadinho. Estão a ver? Sim. Eu não consegui fazer a tabela como estavam a fazer. Aliás, eu não sabia mais ou menos. Eu não sabia onde é que havia de encontrar esse tipo de tabela com a barra a dizer que é a foreign key ou primary key. A única parecida era esta, mas pronto. Ok. É só esse sessão detalhe. vemos isso com calma. Porque isto estás a ir ao UML e não é suposto. Mas pronto, para já vamos nos focar aqui na resolução propriamente dita e depois, próxima aula, vemos isso. Ok. Então, pronto, foi aqui um bocadinho diferente do meu colega. Foi mais ou menos a mesma do que o professor explicou há pouco. Aqui foi a foreign key mais específica da morada e aqui foi mais ou menos a mesma estratégia com a especialidade. A especialidade tem o nome e tem o ID e é passada ao médico. O médico vai receber o número da especialidade, assim como o número da freguesia na mãe. E o bebê é a mesma coisa, vai receber o número da mãe e o número do médico. Do ID. Sempre que eu digo número é o ID. Exatamente. Portanto, dessa forma nós conseguimos ter a relação entre as mães, o bebê e o médico e corretamente aí a especialidade, assim como também a freguesia associada. A única coisa que eu percebo que tenhas feito dessa forma, mas é um pitfall adicional, o número da cédula. O número da cédula ser um inteiro não deve ser um inteiro pela mesma razão que o telefone. Do número de telefone, exatamente. Não é um inteiro. Sim, eu já sei porquê, sim. Então, pronto, fora isso, a solução que eu vou apresentar será igual a essa, pode mudar aqui alguma coisa nos tipos de dados. Pessoalmente acho que colocaria o peso em gramas como integer, mas também percebo que tenhas colocado em double para permitir campos decimais, portanto até acaba por ser um bocadinho mais robusto e cumpre perfeitamente aquilo que precisamos, portanto também excelente trabalho. Obrigado. Nada. Restantes colegas, mais alguém fez alguma assim uma opção diferente? Fizeram mais ou menos parecido com o que o Gonçalo e o Nuno mostraram? Eu fiz parecido com o do Nuno, só que eu queria depois entender por que não pode a hora de nascimento. Eu também coloquei.
Só por uma razão, quando tu declaras um tipo de dados date time, na prática, vamos traduzir isto à letra. Date, data, time, tempo. Portanto, na prática é data e hora já num só campo. Okay? O date time tem essa particularidade de guardar a data e a hora. Se tu já guardas tudo numa só coluna, data e hora, com um tipo de dados específico e válido, não estamos a inventar com pontos, nem vírgulas, nem espaços, nem nada do género. É um tipo de dados específico para esse efeito, não precisas de guardar a hora do nascimento, porque o date time tem essa particularidade. Grava a data e a hora. Ok, obrigada. Nada. Restantes colegas, entretanto, mais alguém fez diferente daquilo que, neste caso, o Gonçalo, o Nuno e a Cauane mencionaram? Eu basicamente fiz igual ao primeiro, mas quando o formador começou a falar já fiz alterações. Por isso. Ok, pronto. Mas, lá está, se fizeste tal como o Nuno apresentou, também estão corretamente assinaladas as entidades, pois é só os tais pitfalls que tínhamos falado. Assim sendo, pronto, eu vou partilhar o meu ecrã só para fazer a própria correção e confirmem só, por favor, quando estiverem a ver. Já dá para ver. Ok, boa. Então vamos fazer aqui isto rapidamente. Só copiar o enunciado para aqui. Esperem lá que eu tenho ainda aqui este diagrama. Portanto, isto é que já me tramou, ou não. Pronto. Portanto, uma maternidade deseja começar a informatizar o seu trabalho. Quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre o mesmo, como por exemplo o nome, data e hora de nascimento, peso do nascimento em gramas, altura em centímetros. A mãe deste bebê e o médico fez o seu parto. Para as mães, a maternidade também deseja manter um controlo, armazenando informações como o nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Para os médicos é importante saber número da cédula profissional, nome, telefone e especialidade. Então, já identificámos aqui 3 grandes entidades, não é? Mãe, bebê e o médico. Vamos fazer então primeiro o médico, eu acredito que é a mais simples. Portanto, vamos ter aqui o médico. Cada médico terá o seu médico ID, será a sua chave primária. Nós queremos guardar para o médico o número da cédula profissional, portanto podemos colocar aqui como cédula. Em virtude disto ser um número, mas não ser um número para nós fazermos contas, digamos assim, vamos dizer que será um encaixar e podemos deixar aqui 30 caracteres, acho que será suficiente para o caso. Depois queremos o nome do médico. O nome será também um envarchar, porque é um texto, mas é um texto que não se repete, ou se repetir é uma vez. A célula também não se vai repetir, por isso pode ficar como um envarchar. Portanto, é então aqui o nome, e vamos dizer que será um envarchar, pode ser de 150. O telefone, na medida que a cédula também não é um número, mas não é um número que nós fazemos operações aritméticas com esta informação, podemos dizer então contacto, e o contacto será um envarchar, 20 caracteres. Agora, especialidade, podemos adicionar aqui, e a primeira tendência que nós temos é especialidade, chegar e dizer envarchar. Temos um problema, porque a especialidade é um texto, mas é um texto que se repete. Se eu tiver 10 médicos, ou 20 médicos, ou 50 médicos, e todos eles tiverem a mesma especialidade, e pode acontecer, é texto que se repete. Então, se é texto que se repete, tem que estar na sua forma mais compacta, nomeadamente a criação de uma tabela auxiliar para esse efeito. Significa que existe uma relação de 1 para N. Uma especialidade, N médicos, um médico, uma especialidade. Para esse efeito,
iremos criar uma tabela especialidade. Vamos chamar de especialidade ID. E vamos chamar aqui designação, por exemplo. Designação. Varchar pode ser 100 caracteres. Pronto. Aqui e aqui. Pagamos. Relação de 1 para N. E uma especialidade. N médicos. O médico está despachadíssimo. Vamos falar então agora sobre a main, que é a segunda entidade um bocadinho mais simples. Não tanto quanto o... não é. Main. O que é que nós precisamos sobre a main? Controlo, armazenamento de informações como nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Portanto, precisamos de um nome, varchar 150. Precisamos do endereço completo, portanto, endereço para termos a morada, varchar 150 também, mas precisamos de algo completo. Tal como vimos no início da aula de hoje, isto requer nós passarmos termos uma freguesia, um concelho e um distrito e passarmos aquilo que é mais específico para a mãe, nomeadamente um freguesia ID. Pronto. Depois, o que é que nós precisamos? Telefone e data de nascimento. Eu já vou criar depois as outras tabelas do concelho, dessa parte toda. Aliás, eu não sei se apaguei e não devia ter apagado. Que assim copiava. Pronto. Freguesia ID, precisamos do contacto. Adicionamos uma nova row. Contacto será um varchar 20 caracteres. Telefone, já está. Data de nascimento, nomeadamente das mães. Portanto, precisamos de data de nascimento. Data de nascimento é um date time também. E podemos ter desta forma a nossa mãe aqui na base de dados. Portanto, temos então nome, endereço completo, telefone e data de nascimento. Vamos nos focar agora na entidade mais importante para além das outras tabelas que temos que criar aqui, que é o bebê. Portanto, bebê, o que é que nós precisamos de saber do bebê? Precisamos de saber o nome do bebê. Para já existe um bebê ID, não? Cada bebê tem o seu bebê ID. Precisamos de um nome para o bebê, varchar 150 também. Precisamos a hora e data do seu nascimento, portanto, data de nascimento será um date time. Depois precisamos de saber o peso do nascimento em gramas. Entretanto já tinha aqui. Peso em gramas. Eu vou optar aqui por um integer. Porque dificilmente nós vamos pesar meia grama no bebê, não é? Vamos pesar as gramas todas. A altura em centímetros, eu vou seguir a sugestão, creio que foi o Gonçalo que mostrou com um valor possivelmente decimal, ou neste caso um tipo de dados que era o double. Portanto, vou seguir essa sugestão, parece-me ser se calhar aqui a mais óbvio, mas em conta aquilo que nós precisamos. Portanto, precisamos de altura. Altura é um double, então. Só porque o bebê pode nascer com 50 centímetros e meio. É mais fácil, não é? O centímetro é uma medida maior do que a grama. A grama é mais pequenina. Não é que sejam comparáveis, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer. Ora, a seguir precisamos de saber a mãe do bebê e o médico fez o parto. Portanto, uma mãe tem um bebê só tem uma mãe, chave estrangeira do lado do N. Portanto, mãe ID. E da mesma forma que um médico vai fazer N partos, um bebê só tem um médico que participou no seu parto. Portanto, nesse caso, médico ID
integer. Vamos adicionar aqui as nossas setas, portanto, médico ID aqui, médico ID aqui, e agora a mãe aqui, e a mãe aqui. Bem. Pronto. Fica-nos a faltar aqui a freguesia, concelho e distrito. Vou fazer isso rapidamente. Pronto. Freguesia ID, tem a designação, tem o concelho ID. Isto, pronto, eu não estou aqui a dar grande detalhe, na medida em que pronto, já falámos sobre isto na aula de hoje. Ora, N varchar de 120. Não, isto são 1200, isto é muita designação. Pronto, freguesia. Agora, podemos fazer aqui um truque. Conselho, e neste caso é o conselho ID. Atenção que a mãe precisa de um mãe ID também. Conselho ID, um integer, freguesia também um integer, a designação, e neste caso isto é um distrito ID. Integer, o meu N realmente não está famoso. Integer, e agora a mesma história para o distrito. Portanto, distrito tem um distrito ID, tem uma designação, mas já não tem foreign key associada. Vamos juntar aqui e este aqui. Depois é uma questão de colocarmos esta seta aqui na freguesia e aqui na chave primária. Depois outra seta para a chave primária e outra para o concelho. E depois a mesma questão aqui para o distrito, não é? One to many. E desta forma podemos então resolver este exercício da maternidade. Portanto, vem aqui num exercício muito simples, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Tá bem? Vou dar-vos aqui o print screen deste diagrama para vocês ficarem com esse registro aqui. Pronto. Entretanto, malta, vamos terminar por hoje. Já são 22 minutos. E voltamos então a ter aula na próxima quinta-feira, exatamente.